Em um dos textos mais perturbadores que sobreviveram à destruição sistemática da Biblioteca de Alexandria, há uma cena que a maioria dos teólogos simplesmente ignora. Não porque não a encontrem, mas porque ela destrói tudo que foi ensinado depois. O cenário é uma câmara fechada, noite alta. Um grupo pequeno, não mais que 12 pessoas, reunido em círculo ao redor de uma chama. Jesus não está pregando para multidões. Ele não está realizando milagres às margens do mar da Galileia. Ele está revelando para aqueles que foram separados dos outros, para aqueles que ele chamou, e essa palavra aparece com clareza no texto, de os que suportam o peso. Ele olha para eles e diz algo que nenhuma versão canônica da Bíblia registrou. Ele diz: o que a mônada desperta através de vocês, ela desperta com fogo. E o fogo não escolhe os fracos. Ele escolhe os que podem se tornar luz. Essa frase foi removida, não editada, não reinterpretada, removida. E o motivo pelo qual ela foi removida é o mesmo motivo pelo qual você, que chegou até esse vídeo, provavelmente passou por dores que ninguém ao seu redor consegue explicar. A Igreja de Roma não agiu sozinha. Isso é importante entender desde o início. A supressão desse ensinamento foi coordenada, deliberada e precisa. Nos concílios do século IV, especialmente em Niceia, no ano 325 da Era Comum, bispos que carregavam textos gnósticos foram forçados a uma escolha: queimar os documentos ou serem excomungados. Muitos queimaram. Alguns fugiram para o Egito. Outros esconderam os textos nas cavernas de Nag Hammadi, onde eles permaneceriam enterrados por mais de 1.600 anos, até 1945. O que eles substituíram foi calculado com precisão. No lugar do ensinamento da mônada, essa ideia de que o sofrimento dos escolhidos tem uma função cósmica específica, foi instalada a teologia da culpa. Você sofre porque pecou. Você sofre porque não é suficientemente devoto. Você sofre porque precisa de mediação institucional para se aproximar de Deus. Percebe o que isso faz? Transforma seu sofrimento em alavanca de controle. Se o seu sofrimento é punição, você precisa da instituição para ser absolvido. Mas se o seu sofrimento é ativação, se ele é o próprio mecanismo pelo qual a faísca divina dentro de você é despertada, então você não precisa de intermediário nenhum. Você precisa apenas de compreensão. É por isso que esse ensinamento foi erradicado. Não porque fosse heresia, porque era liberdade. E mesmo assim, ele sobreviveu. Através das linhas gnósticas do século II, através dos cátaros medievais, através dos manuscritos coptas, através das escolas de Alexandria que preservaram o que Roma tentou destruir, o conhecimento encontrou seus guardiões. E agora, ele chegou até você. Antes de continuar, quero que você faça algo agora. Coloque a mão espalmada sobre o centro do peito. Sinta o calor que emana da palma da sua mão contra o seu externo. Respire fundo, lentamente. Esse calor que você sente não é acidental. Nas tradições gnósticas, o centro do peito é chamado de sede do pneuma, o ponto onde a centelha divina da mônada se manifesta no corpo físico. Toda vez que você sente uma queimação inexplicável no peito antes de tomar uma grande decisão, toda vez que sente como se algo dentro de você soubesse algo que sua mente ainda não processou, isso é o pneuma se movendo. Se você sente que esse ensinamento foi destinado a você, escreva nos comentários agora: eu faço parte dos escolhidos. Não é um comentário. É o primeiro ato de reconhecimento da sua própria natureza. Para entender por que os escolhidos sofrem mais, você precisa entender como o universo funciona de acordo com a cosmologia gnóstica. Não como metáfora,
como estrutura real da realidade. Segundo os textos de Nag Hammadi, especialmente o Evangelho da Verdade e o Apócrifo de João, a realidade que habitamos não foi criada pelo Deus Supremo, aquele que os gnósticos chamam de a mônada, a totalidade, o inominável. A mônada existe além de qualquer categoria que a mente humana possa conceber. Ela não pensa como pensamos. Ela não quer como queremos. Ela é. E dessa existência pura emanam todas as coisas. Mas entre você e a mônada existe uma camada. Uma camada que os gnósticos chamavam de demiurgo, o criador do mundo material. E o demiurgo não é o Deus Supremo. Ele é, nas palavras do Apócrifo de João, arrogante em sua ignorância. Ele criou o mundo material acreditando ser o único Deus existente, porque não conseguia perceber o que estava além dele. O demiurgo opera através de agentes chamados arcontes, e os arcontes não aparecem como demônios com chifres. Eles aparecem como seus pensamentos mais familiares. Aquela voz que diz que você não é suficiente. Esse é um arconte operando no campo mental. Aquela sensação de que você está destinado a uma vida menor do que aquela que sente ser possível. Esse é um arconte criando uma prisão invisível. Aquele ciclo de quase chegar lá e recuar, quase se libertar e travar. Esse é um arconte mantendo você dentro dos limites do sistema. Esses não são seus pensamentos. São interferências. São o mecanismo de controle do mundo material agindo sobre a faísca que você carrega. E aqui está o que muda tudo. A faísca que você carrega não veio do demiurgo. Ela veio da mônada. E é por isso que você sofre mais. Por que a Igreja Roma se importaria com o ensinamento de que o sofrimento dos escolhidos tem uma função cósmica? Pense nisso por um momento. Por que uma instituição de poder investiria tanto esforço para erradicar essa ideia específica? A resposta é devastadoramente simples. Porque se você entende que seu sofrimento é o mecanismo de ativação da faísca divina dentro de você, então você não precisa de absolvição. Você não precisa de mediação sacerdotal. Você não precisa de uma hierarquia que interprete Deus para você. Você não precisa de indulgências. Você não precisa de nenhum dos sistemas que foram construídos para manter um intermediário entre você e o divino. Se o sofrimento te acorda diretamente, se é a própria mônada usando a pressão da existência material para purificar e ativar a centelha que ela colocou em você, então o caminho é direto, de você para o infinito, sem portões, sem guardiões, sem taxas de entrada. É por isso que esse ensinamento foi erradicado. É por isso que as cópias foram queimadas. É por isso que os que carregavam esse conhecimento foram perseguidos durante séculos. Não porque fosse perigoso para Deus, porque era perigoso para o poder institucional que lucrava com a sua ignorância sobre quem você realmente é. Se você está pronto para receber o que esse ensinamento realmente diz sobre o sofrimento dos escolhidos, escreva nos comentários agora. Estou pronto para despertar. Isso não é mais audiência passiva. Isso é uma escolha. E escolhas têm consequências reais no campo espiritual. O ensinamento central é este. O sofrimento dos escolhidos não é punição, é pressão de ativação. Deixe isso pousar por um momento. Não é karma mal resolvido. Não é falta de fé. Não é fraqueza espiritual. É pressão de ativação. É a mônada, a fonte primária de tudo que existe, usando a resistência do mundo material como o mecanismo preciso pelo qual a faísca divina dentro de você é forçada a se manifestar. Pense no diamante. Um diamante não se forma em condições confortáveis. Ele se forma sob pressão extrema, no ponto de maior resistência dentro da crosta terrestre. A mesma substância que sob pressão comum permanece grafite, algo ordinário, algo descartável. Sob pressão extraordinária, se torna a substância mais dura que existe na natureza.
Você não é grafite que falhou em ser diamante. Você é o carbono que a mônada escolheu colocar sob pressão máxima, porque reconheceu em você a capacidade de se tornar luz comprimida. E aqui está o que os textos gnósticos dizem com precisão. Nem todos recebem essa pressão, porque nem todos carregam a mesma qualidade de faísca. A maioria das almas, o que os gnósticos chamavam de hílicos, os materiais, vive e morre sem jamais sentir a pressão de ativação. Não porque sejam inferiores como pessoas, mas porque a mônada não colocou neles a mesma qualidade de centelha que precisa ser forçada para fora. Os pneumáticos, aqueles que carregam a faísca espiritual verdadeira, são os que sofrem com uma intensidade que os outros não conseguem compreender. Porque o fogo que os refina é proporcional ao que eles podem se tornar. Jesus, nos evangelhos gnósticos, não consola os pneumáticos dizendo que o sofrimento vai acabar. Ele os instrui sobre como transformar o sofrimento. Como usar a própria pressão como combustível para a ascensão. Como reconhecer nos momentos de maior escuridão a presença ativa da mônada trabalhando através da resistência. Essa não é uma ideia isolada de uma tradição obscura. O que os gnósticos chamaram de pressão de ativação aparece, com diferentes nomes, em cada grande tradição espiritual da história humana, de forma independente, sem contato entre as culturas. Os budistas tibetanos desenvolveram o conceito de dukkha como portal, a ideia de que o sofrimento não é o oposto do caminho espiritual, mas o próprio terreno no qual o caminho se abre. Os mestres Vajrayana ensinavam que a resistência da mente ao sofrimento é o que cria o ego. Mas quando a resistência cessa e a pressão é acolhida, a mente se torna um espelho do vazio absoluto. No Egito Antigo, os sacerdotes de Amon preservaram por mais de 3.000 anos o ensino de que a alma, o Ba, precisa ser pesada e purificada antes de ascender. A balança de Maat não media o peso dos seus pecados, media a leveza do seu coração após ter sido refinado pela experiência. Os sufis islâmicos do século XII, especialmente Rumi, descreveram o sofrimento do amante espiritual como o próprio sopro do divino entrando pela ferida. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Essa frase que circula hoje na internet é de Rumi, e ela é diretamente paralela ao que os gnósticos ensinavam 5 séculos antes. Os Vedas hindus, nos Upanishads mais antigos, descrevem a alma jiva como uma fagulha do Brahman universal, que é forçada a se lembrar de si mesma através da experiência da separação e do sofrimento. A própria palavra tapas, um dos pilares do yoga, significa literalmente calor, fogo, ardor. A prática espiritual que gera transformação é chamada de aquilo que queima. Essas culturas não se comunicavam, não copiaram umas às outras. Chegaram à mesma verdade de forma independente, porque a verdade não é cultural. Ela é estrutural. Ela é a mecânica real de como almas que carregam uma faísca superior são refinadas para a sua função. Agora vou dar a você algo prático. Um protocolo de 7 noites para transformar a relação que você tem com o sofrimento. Para deixar de resistir à pressão e começar a usá-la como a mônada pretende. Antes de começar, sente-se. Coluna ereta, pés apoiados no chão, mãos sobre os joelhos com as palmas voltadas para cima. Isso não é postura mística, é posicionamento de recepção. Você está sinalizando, no nível mais primitivo do sistema nervoso, que não está em modo de defesa. Primeiro passo: o reconhecimento. Na primeira noite, antes de dormir, coloque a mão direita sobre o coração. Com os olhos fechados, traga à mente a dor mais presente em sua vida agora. Não a analise. Não tente resolvê-la. Apenas a reconheça como real. Diga internamente, sem palavras, apenas como sensação:
Isso está acontecendo, e eu suporto. O que você vai sentir é uma espécie de afundamento no peito, seguido de algo que se abre levemente. Esse é o pneuma reconhecendo a pressão como legítima ao invés de ameaçadora. Isso interrompe o ciclo de resistência que drena sua energia. Faça isso por 10 minutos. Segundo passo, a nomeação. Na segunda noite, repita o posicionamento. Traga novamente a mesma dor, e desta vez, dê a ela uma função. Não invente. Pergunte internamente: para o que essa pressão está me forçando a me tornar? Não espere uma resposta verbal. Espere uma imagem, uma sensação no corpo, uma clareza que não vem da mente racional. Os gnósticos chamavam isso de gnose, conhecimento direto, não mediado por análise. O que chegar, por mais simples que pareça, é a resposta real. Terceiro passo: a gratidão radical. Na terceira noite, algo vai resistir. Uma voz vai dizer que isso é ridículo, que você está sofrendo de graça, que nenhum protocolo muda nada. Não lute contra essa voz. Apenas observe-a como evidência de que o arconte que opera no seu campo mental está sentindo a ameaça do que você está fazendo. E então, deliberadamente, escolha agradecer pela pressão. Não pelo sofrimento em si, mas pelo que ele revela. Agradecer não é fingir que está tudo bem. É reconhecer que a mônada não desperdiça nada. Quarto passo: a dissolução da resistência. Na quarta noite, o exercício é puramente corporal. Deite-se. Localize no corpo onde o sofrimento mora fisicamente. Tensão no pescoço, aperto no estômago, peso no peito. Respire diretamente para dentro desse ponto. Não para aliviar, para entrar. Os gnósticos acreditavam que a luz só pode passar onde não há resistência. Ao respirar para dentro do ponto de maior pressão, você está literalmente abrindo o canal por onde a ativação ocorre. Quinto passo: a integração. Na quinta noite, escreva. Em papel, não em tela. Escreva a história do seu sofrimento mais antigo, não como vitimização, mas como narrativa de refinamento. Isso aconteceu. Me tornou assim. Me preparou para isto. A escrita não é terapia. É mapeamento. Você está vendo de fora o arco da sua própria ativação. Sexto passo: a transmissão. Na sexta noite, pense em alguém que também carrega o peso dos escolhidos. Alguém que sofre de forma desproporcional ao que os outros ao redor compreendem. Não ligue para essa pessoa. Não mande mensagem. Apenas a traga à mente, com a intenção de que o que você está aprendendo também chegue a ela. Os gnósticos acreditavam que o pneuma reconhece outros pneumas no campo, que a intenção entre almas que carregam faísca similar cria uma ressonância real. Faça isso por 5 minutos. Sétimo passo: o selo. Na última noite, repita o primeiro passo. Mão no coração, dor reconhecida, presença plena. Mas desta vez, em vez de apenas reconhecer, declare internamente: eu sei para que serve este fogo, e eu consinto. Esse consentimento não é resignação, é alinhamento. É o momento em que você para de lutar contra a mônada e começa a trabalhar com ela. Após a primeira noite, o que você vai notar é sutil, não uma revelação dramática, apenas um leve distanciamento do sofrimento, não o desaparecimento dele, mas uma fresta de perspectiva, como se você estivesse 2 centímetros acima da dor ao invés de dentro dela. Na terceira noite, algo muda nas suas interações com outras pessoas, não porque você fez algo diferente, mas porque a frequência que você emite quando não está em resistência constante é diferente. As pessoas vão reagir de forma ligeiramente distinta. Alguns vão se aproximar sem saber por quê. Outros, especialmente aqueles que se beneficiavam da sua energia em estado de resistência, vão começar a se afastar. Isso é o campo se reorganizando.
Na 7ª noite, ao fazer o selo, alguns que passaram por esse protocolo relataram uma experiência que os gnósticos chamam de anagnorisis, o reconhecimento. Um momento de clareza tão completa sobre quem você é e para onde está indo que o sofrimento passado não parece mais um erro. Parece um mapa. Um mapa que só pode ser lido a partir do outro lado. Não porque você venceu o sofrimento, mas porque o sofrimento cumpriu sua função. A mônada completou um ciclo de ativação em você. E o que você era antes dessa pressão e o que você se tornou através dela, essas são duas pessoas diferentes. Agora, vou te dizer algo que vai acontecer muito provavelmente nos próximos dias. Quando você começar esse protocolo, talvez até antes de começar, talvez só de ter assistido até aqui, vai aparecer uma voz, e ela vai soar exatamente como você. Ela vai dizer: isso é auto-engano, você está romantizando o sofrimento, nada disso é real. Preste atenção no tom dessa voz. Ela não vai aparecer como uma dúvida externa. Ela vai aparecer como sua voz mais íntima, mais racional, mais sóbria. Como se fosse você sendo responsável consigo mesmo. Não é você. Essa é a voz do arconte que opera na sua mente racional, o guardião que a cosmologia gnóstica descreve como aquele que usa sua própria inteligência contra você. Porque alguém que usa a emoção para te controlar pode ser identificado, mas alguém que usa sua própria razão? Esse é invisível. A resistência não é prova de que o protocolo falhou. A intensidade da resistência é proporcional à ameaça que esse conhecimento representa para o sistema que te mantinha contido. Quanto mais forte a voz que diz que isso não funciona, mais completamente você está quebrando algo que precisava ser quebrado. Continue mesmo assim, especialmente quando a resistência for mais forte. Coloque sua mão sobre o coração uma última vez. Sinta esse pulso. Esse ritmo é o mesmo que estava presente naquela câmara fechada, naquela noite em que Jesus reuniu os que carregavam o peso e revelou a eles que o peso não era punição, era propósito. Esse ensinamento viajou através de manuscritos escondidos em jarras de barro nas cavernas do Egito, através de linhas secretas de transmissão que sobreviveram a inquisições e fogueiras e revisões históricas, através de gerações de guardiões que entenderam que esse conhecimento não podia morrer porque ele pertence a algo que não pode ser destruído. E chegou aqui, nesse momento. Para você. Faça 3 coisas agora. Escreva nos comentários: a mônada me despertou. Isso não é um comentário. É o fechamento de um ciclo. É você colocando em palavras, publicamente, o que a faísca dentro de você reconheceu como verdade. Se inscreva neste canal, o próximo ensinamento vai mais fundo. Há outras camadas dessa cosmologia que estão diretamente ligadas ao que você está vivendo agora. E quando você estiver pronto, elas estarão aqui. E dê like nesse vídeo, para que o algoritmo não enterre isso da mesma forma que o Concílio de Nicéia tentou enterrar o original. Há outras pessoas que carregam esse peso e não entendem por quê. Esse vídeo pode ser o que chega até elas no momento certo. O fogo que a mônada coloca nos escolhidos não é crueldade, é confiança. Ela não coloca pressão onde não há capacidade de transformação. O fato de você ainda estar aqui, depois de tudo que passou, já é a resposta para a pergunta que você nunca parou de fazer.